Item 9, o advento e o poder do Messias. Estudando Isaías capítulo 9, versículos 1 a 7. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então veja, o capítulo 9 já vai começar a falar sobre o reino do Messias. Olha, nós estamos no ano 2020. Se a igreja fosse arrebatada hoje, nós acreditamos que teriam 7 anos de grande tribulação e em 2027 começaria então o milênio, tá bom? Então, olha, Isaías está profetizando lá em 740 a.C., vamos botar 2.700 anos, quase 2.800 anos. O comentário do livro diz: em meio ao grande caos, onde 10 tribos do povo de Deus se unem a ímpios para guerrear contra outras 2 tribos do povo de Deus e acabam destruídas, Deus anuncia o futuro glorioso desse povo que resta. Então, porque as 10 tribos do norte se juntaram aos sírios, aos filisteus, aos moabitas para atacar Judá. E Judá ainda se une aos assírios para poder atacar o reino do norte. Então Deus faz o seguinte, através do seu profeta, eu vou anunciar o futuro, porque o presente, tá bom? Então ele anuncia, o Messias virá e fará resplandecer a luz nas trevas. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahvé dos exércitos fará isso. Então veja, inclusive nesses 4 títulos que são dados ao Messias, era para os israelitas reconhecerem que Jesus Cristo é Deus. Por quê? Para vocês terem ideia, mais uma vez falando de história de Israel, quando nós estudamos a história de Israel em paralelo à igreja, nós aprendemos o seguinte, que os judeus, eles a princípio aceitaram o cristianismo, muitos judeus aceitavam o cristianismo, mas diz a história que lá pelo ano 160 da era cristã, os judeus definitivamente se afastaram do cristianismo. Eles diziam, olha, nós não podemos aceitar essa doutrina que Paulo pregou. E qual era a doutrina que Paulo pregou? A doutrina que diz que Jesus Cristo era Deus. Eles não aceitavam, porque eles acreditavam que isso derrubava o monoteísmo. E não derruba o monoteísmo. Nós não pregamos 3 deuses. Nós pregamos que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Isso está bem claro na Bíblia. A essa doutrina foi dado o nome de Trindade depois pela Igreja Católica, tá bom? Mas o que nós pregamos, o dogma do cristianismo, a doutrina essencial é um Deus, o monoteísmo. A Igreja Católica colocou a Trindade como dogma. Eu digo o seguinte, o dogma do cristianismo é o monoteísmo, é um Deus, manifesto em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse texto do profeta Isaías, que anuncia a chegada do Messias, ele está falando que o Messias é eterno, que ele é Deus também, porque ele é chamado de Pai da Eternidade. Outros textos, por exemplo, vai dizer que a saída do Messias é desde a eternidade. Mas diz a história que os judeus, eles não aceitavam, tá bom? Que pregasse que Jesus Cristo era Deus. Não, vocês não podem pregar que Jesus Cristo é Deus. Você tem que pregar que ele é um profeta de Deus. Mas vocês não podem pregar que ele é Deus. Então isso sempre ficou uma divisão e ocorriam sempre aquelas divisões doutrinárias entre judeus, cristãos e um grupo de judeus que ficava no meio, que eram normalmente chamados da circuncisão. Você encontra eles lá em Atos capítulo 11. Os judeus da circuncisão repreenderam Pedro por ele ter entrado
em casa de gentios. Então, esse grupo de judeus cristãos, meio cristãos, diz a história que até o ano 160 da era cristã, eles ainda viviam nessa divisão. Mas como a igreja cristã continuava pregando que Jesus Cristo era Deus, eles se afastaram definitivamente, porque eles não aceitavam essa crença. E hoje nós temos nas Assembleias de Deus pessoas aderindo a essa crença judaica, que é aquela chamada igreja messiânica, né? Que não aceita nem ser chamada de cristão, eles se classificam como messiânicos, mas não querem ser chamados de cristãos, tá ok? Então, eles estão começando a negar que Jesus Cristo é Deus. Para eles, Jesus Cristo é um profeta enviado por Deus, enquanto a profecia do Antigo Testamento e o Novo Testamento, por diversas vezes, vai deixar claro que Jesus Cristo é Deus sim.